Olá amigos, eu sou o PK, estou aqui para falar a respeito da Copa do Mundo 2018, falando portanto hoje sobre o grupo H, o grupo da morte, que terminou portanto desfecho na primeira rodada dessa Copa do Mundo. Tivemos aí as partidas entre Colômbia e Japão e Polônia e Senegal. Vou começar falando a respeito do jogo entre Colômbia e Japão. O grupo da morte possui 4 equipes todas niveladas no mesmo padrão de futebol. A equipe da Colômbia, que é uma equipe que possui jogadores consagrados, como James Rodrigues, como Cuadrado, como Carlos Sanches, enfrentando essa equipe do Japão, que é uma equipe que vinha desacreditada, uma equipe que vinha de resultados ruins nos amistosos que havia feito ultimamente. Aí tivemos uma equipe, na minha opinião, da Colômbia, que já veio com alguns erros cometidos pelo Pekerman, como por exemplo a não utilização do James Rodrigues, que apesar de não estar 100% fisicamente, é um jogador de referência que deveria sim ter começado essa partida. A equipe do Japão começou muito bem, ainda aos 3 minutos do primeiro tempo, um belo lançamento do Kagawa, que aliás fez um partidaço, número 10 da equipe do Japão, um lançamento na área, e aí não restou ao jogador Carlos Sanches, o bom volante Carlos Sanches da Colômbia, se não meter a mão na bola, e aí a Colômbia se colocou numa situação muito difícil. O próprio Kagawa bateu e fez o gol para a equipe do Japão, assinalando 1-0 aos 3 minutos do primeiro tempo, e o Carlos Sanches acabou recebendo o cartão vermelho, como manda a regra, e aí a Colômbia se viu numa situação muito difícil, jogando com 10 jogadores e com um placar em desvantagem de 1-0. A equipe do Japão, no entanto, se intimidou com o resultado, parece ter se assustado com a vantagem grande que tinha contra a Colômbia, recuou a equipe muito e acabou sendo severamente punida, graças à excelente partida, ao partidaço que fez Quinteiro, lançando sempre ao jogador Falcão Garcia, sempre dando muito perigo contra a equipe do Japão, que recuou muito, e aí aos 39 minutos, uma falta, o Quinteiro bateu de uma forma diferente, bateu rasteiro, e o goleiro da equipe do Japão deixou a bola entrar, realmente uma falha terrível, e a equipe da Colômbia conseguiu, de uma forma impressionante, um empate de 1-1 no primeiro tempo. Aí o Pekerman cometeu mais um erro, colocou o Barros no lugar do Cuadrado, realmente um erro lamentável. Não se tira um jogador dessa qualidade para ver se conseguia segurar o jogo. As equipes voltaram para o segundo tempo, aí sim a equipe do Japão parece ter dominado esse medo nessa partida, lançou-se à frente de uma forma muito interessante, sempre com jogadores como o Inui pela direita, como o Osako na frente, com o Kagawa fazendo lançamentos, com o Nagatomo sempre apoiando muito pelo lado esquerdo, e aí a equipe da Colômbia apenas se defendia e acabou sofrendo o gol aos 27 minutos, o gol marcado pelo Osako. O Jaime Rodrigues entrou também no lugar errado do jogador. Para mim, o Pekerman cometeu mais um erro, tirando o Quinteiro, que fazia uma bela partida, era o melhor jogador da Colômbia, colocando o Jaime Rodrigues. Deveria sim ter colocado o Jaime Rodrigues junto com o Quinteiro, que aí sim talvez a Colômbia pudesse ter algum poder de recuperação nessa partida, e se tivesse mantido o Cuadrado, a Colômbia poderia ter puxado alguns contra-ataques aí que poderiam ser interessantes, poderiam até conseguido aí fazer com que a equipe da Colômbia, que é uma equipe que possui jogadores de maior qualidade, conseguir um empate contra a equipe do Japão. A Colômbia agora se coloca numa situação difícil, com 0 pontos, o Japão já passa com 3 pontos, e nesse grupo da morte isso não será uma situação favorável para a equipe da Colômbia. O mesmo se passou no jogo entre Polônia e Senegal, em que vimos aí duas equipes muito equilibradas participando desse jogo. O primeiro tempo que parecia que ia para o 0-0, realmente um jogo muito truncado, e aí numa infelicidade do Thiago Choné, a bola desviou, bateu nele, acabou desviando, enganando o goleiro Cizene, e a equipe do Senegal conseguiu 1-0. O Sadio Mané nada conseguia fazer, muito marcado pelo bom sistema defensivo da Polônia. O mesmo deve-se dizer do Lewandowski, completamente anulado ao longo de toda a partida pela defesa do Senegal, que o Senegal é uma equipe muito forte fisicamente. Vimos também o fato de que a Polônia não possui um centro médio que possa aí manusear os bons atacantes, o Kuba e o Lewandowski. O Kuba, inclusive, não voltou para o segundo tempo, é um jogador já veterano, e a equipe da Polônia não conseguiu fazer muita coisa nessa partida em termos ofensivos. As equipes voltaram para o segundo tempo, e aí um lance muito esquisito, o Krychowiak, camisa 10 da equipe da Polônia, deu um lançamento em profundidade, o Niang, que estava no lado direito, tinha acabado de receber permissão para voltar em equipe, porque estava lesionado, voltou a campo e aí partiu em fúria contra a meta do Cizene, marcou o segundo gol da equipe do Senegal, e aí sim a partida estava decretada. A Polônia não conseguiria mais se recuperar na partida, por ironia do destino próprio, que o Krychowiak, talvez por percebido a grande falha, foi um lance realmente inacreditável, um lançamento de 40 metros para a equipe adversária, mas aí parece tentado se recuperar, conseguiu fazer um gol num cabeçaço aí contra a equipe do Senegal para fazer o 2-1. A equipe da Polônia também perdeu a partida, perdeu portanto por 2-1, exemplo do que aconteceu com a Colômbia. Eram as equipes favoritas nesse grupo e agora se encontram aí numa situação muito difícil nesse grupo da morte, mas ainda acho que dá esperança para as quatro equipes devido ao grande equilíbrio que temos nessas equipes. No outro jogo, a Rússia enfrentou
a equipe do Egito, que sabia que era o tudo ou nada para a equipe do Egito. Lançaram o Salah, que não estava 100% fisicamente, mas era a única esperança da equipe do Egito, que é uma equipe muito burocrática, que toca bem a bola, mas que tem pouca objetividade. Mas o grande erro do treinador do Egito foi sacar o jogador Varda, que aliás é um sósia do meu amigo André General Menezes Cortes, parecidíssimo com esse rapaz, com esse brasileiro que mora no Rio de Janeiro, que mora no bairro do Leblon do Rio de Janeiro. E aí o Varda entrou no segundo tempo, quando a equipe do Egito já havia sido praticamente derrotada. O primeiro tempo terminou 0-0, e aí no segundo tempo, o jogo terminando empatado, o Fatah acabou fazendo um gol contra, um dia fatídico para o Fatah e um dia fatídico para a equipe do Egito, que praticamente se eliminou, está eliminada, completamente eliminada dessa Copa do Mundo. A equipe da Rússia, que me parece ter escondido o jogo, é uma equipe que tem excelentes jogadores, parece que a ideia do treinador foi justamente esconder esse belo futebol que possui a Rússia. Excelente participação do brasileiro Fernandes, fez o cruzamento no primeiro gol para o Cherinchev, que acabou se igualando ao Ronaldo na artilharia com 3 gols, e depois, novamente, o Mário Fernandes fez o cruzamento para um belíssimo gol do Zuba, que matou no peito e fez um belíssimo gol, na minha opinião, o gol da rodada, nessa última rodada ali, do dia de ontem, nessa partida entre Rússia e a equipe do Egito. Logo no final, ali já municiado pelo bom Varda, que entrou na partida, a equipe do Egito cresceu, mas já era demasiado tarde. O Salah ainda fez um gol de pênalti, um gol de honra para a equipe do Egito, parabenizando esse jogador extraordinário do Egito, que talvez nem possa participar aí na próxima Copa do Mundo. O Egito está completamente fora, a Rússia já completamente classificada, não há nenhuma situação, matematicamente sim, se perder do Uruguai de 7-0, mas isso não acontecerá. Portanto, o jogo de hoje será disputado entre Uruguai e Arábia Saudita. Eu não espero uma goleada do Uruguai, espero um jogo difícil, mas acho que o Uruguai sairá vencedor. O Uruguai possui um excelente ataque com Cavani e com Suárez, possui uma grande defesa, então não acredito que a Arábia Saudita consiga fazer gols, mas é importante dizer que a equipe do Uruguai precisa ser mais rápida ali no meio de campo. Eu espero que os jogadores Carlos Sanches e André Rodrigues atuem pela equipe do Uruguai, e se atuarem aí, talvez o Uruguai tenha um desempenho melhor no meio de campo, podendo municiar aí a dupla Cavani e Suárez, e aí o Uruguai possa encontrar a partida, mas não encontrar o caminho do gol, mas não espero uma goleada contra a equipe da Arábia Saudita, que deve vir mais fechada e com certeza para evitar aí uma estrondosa goleada, como sofreu na partida anterior frente à Rússia. Além disso, temos a partida entre Marrocos e Portugal, um jogo que eu acredito seja um jogo muito duro. Teremos um duelo entre Ronaldo e Benatia, que é jogador do Juventus, excelente zagueiro da equipe do Marrocos. O Marrocos sabe que é o tudo ou nada e, portanto, eu acredito vejo aí um jogo equilibrado nessa partida entre Portugal e Marrocos. Não diria o mesmo de Espanha e Irã, acho que dessa vez os guerreiros da Pérsia aí não conseguirão segurar a fúria dos cavaleiros templários espanhóis. Eu acredito que a Espanha, portanto, sairá com a vitória e praticamente colocando a mão aí na vaga no grupo B. Portanto, essas são as minhas considerações para o dia de hoje. O dia de ontem, ficamos juntos. Tchau!